Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui é o Padre Wender, da Paróquia Santa Terezinha de Tesouro. E hoje estamos aí com mais um trabalho, mais um vídeo, cujo tema é o resgate do sentido do amor. Então, antes de nós adentrarmos este tema, convido a você a se inscrever em nosso canal, né? E ao mesmo tempo deixar o seu like, o seu dislike, teça o seu comentário, dê sugestões para novos trabalhos. E não esqueça de ativar o sininho de notificação, né? Então, nós iremos trabalhar o resgate do sentido do amor, né? E para realizarmos esse trabalho, temos algumas bibliografias. Entre elas, a nossa bibliografia base, né? Da nossa querida amiga, foi minha professora de graduação na logoterapia, doutora Marina Lemos Silveira Freitas, né? Ela escreve esse livro aqui, Educação Integradora da Sexualidade Humana, e ela trabalha exatamente o tema que nós iremos abordar, que é o resgate do sentido do amor. Vale a pena você comprar e ler, principalmente se você for um profissional da educação. Este livro aqui é um livro de cabeceira de Viktor Milfrank, né? Psicoterapia e o Sentido da Vida. Nós iremos utilizar esse livro em algumas abordagens que ele tem em relação ao amor. Não podemos deixar de lado na área mística, né, esse best-seller aqui, fininho, né? Para você, né? As obras completas de Santa Teresa d'Ávila, né? E não podemos também deixar de lado o livro dos livros, né? A mãe de todos os livros, que é a Santa Bíblia Sagrada, né? E aqui eu tenho a de Jerusalém, aqui eu gosto bastante, né? E tem um livro que não está aqui, porém é utilizável, que é A História de uma Alma, que é o livro base de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tendo dito isto, iniciemos nossos trabalhos, não é verdade? Você não está aí para ficar vendo a minha beleza, né? Então vamos trabalhar. Então nós estamos trabalhando hoje o resgate do sentido do amor. Então quando falamos a questão do sentido do amor, a primeira coisa que nós temos que ter presente é que nos dias atuais, né, falar do amor, né, é algo muito importante, urgente e necessário. Nunca se viu uma época tão necessitada de se falar do amor. Hoje falamos tanto do amor, mas na verdade nada daquilo que falamos de fato é o amor. Vamos tentar entender e compreender isso, né? Então, a primeira coisa básica que nós temos que ter presente é que nos dias atuais é importante falar do amor, é urgente falar do amor e é necessário se falar do amor, né? Mas antes de adentrar profundamente esse tema, é necessário a gente ter presente uma coisa, né? Na vida, nós precisamos aprender de novo a alegrar-nos, né? Por que nós temos que aprender de novo a alegrar-nos? Porque nós precisamos redescobrir o sentido do amor. Porque a alegria e a felicidade de uma pessoa depende da forma que ela ama e depende da forma que ela é amada. Não tem como uma pessoa que não ame ser feliz. Não tem como uma pessoa que não ame ser alegre, né? Uma pessoa que não aprendeu a amar, que ela não conseguiu resgatar esse sentimento tão bonito e tão necessário na vida, ela será sempre uma pessoa frustrada. Ela será uma pessoa muito inconstante, uma pessoa triste, né? Uma pessoa murmurenta, uma pessoa, como diz no ditado popular, mal amada, né? Então, uma pessoa que ela não se abre para o amor é uma pessoa que se escraviza dentro e diante dos piores sentimentos que possa haver na vida de uma pessoa. Então, se você fala assim, padre, eu quero ser alegre, então ame. Padre, eu quero ser feliz, então ame. Porque nós já vimos em outros vídeos que a alegria e a felicidade não significa ausência de problema e nem ausência de dificuldade. Alegria e felicidade é uma escolha que parte de uma decisão sua de ser alegre, de ser feliz, mas ela tem que estar alicerçada
enraizada nisso que nós chamamos de amor, né? Então, Elizabeth Lucas, uma psicóloga, uma logoterapeuta, ela escreve um livro que poderia ter trazido aqui como bibliografia, eu tenho ele, chamado Psicologia e Espiritualidade, né? E Elizabeth Lucas, ela vai dizer o seguinte: precisamos aprender de novo a amar. Nós precisamos aprender de novo a amar, porque aprender a amar significa aprender em ser feliz verdadeiramente, é aprender a se alegrar. O ser humano, ele vai conseguir se encontrar como humano a partir do momento que ele redescobrir o verdadeiro sentido do amor e, ao mesmo tempo, aprender novamente a amar. Nós estamos vivendo uma época, em uma geração, que todos nós precisamos aprender de fato a amar. A família precisa aprender novamente a se amarem, os irmãos aprenderem a se amarem, os casais aprenderem a se amarem, as amizades aprenderem a se amarem. Ou seja, o mundo das relações nos convida a aprender novamente a amar. Por quê? Porque nós estamos amando de forma errada. Nós estamos amando de forma incorreta. Então, por isso que a doutora Elizabeth, ao olhar a sociedade atual, ela olha para o ser humano atual e diz: o ser humano precisa aprender de novo a amar, senão ele vai se perder. E de fato está se perdendo. E de repente uma das razões as quais está te levando a se perder é porque você deixou de amar. E a vida te convida, mesmo diante dessa pandemia, desse isolamento social, de todo esse contexto sociopolítico em crise que nós estamos vivendo, a redescobrir o verdadeiro sentido do amor. Nós precisamos aprender novamente a amar, né? E quanto mais disposto, quanto mais disposta nós estivermos para amar, mais alegria eu vou sentir. Então, a intensidade da sua alegria vai depender da sua intensidade de amar. Olha que frase bonita. Nunca tinha falado isso, mas é isso, né? A intensidade da alegria depende da sua intensidade de amar. Quanto mais você amar, mais alegre você vai ser. Quanto menos você amar, mais frustrado e triste você vai ser. E de repente, você se tornou essa pessoa murmurenta, rancorosa, entristecida e outros sentimentos ruins que estão alojados dentro de você, exatamente porque você deixou de amar. E hoje a vida lhe convida a reaprender, a recomeçar, a percorrer novamente o caminho do amor, o qual, nos dias atuais, de maneira muito importante, somos convidados a viver, não é verdade? Viktor Frankl, o criador da logoterapia e análise existencial, em seu livro Psicoterapia e o Sentido da Vida, ele vai dizer exatamente isso. O amor é a única maneira de captar o outro ser humano no íntimo de sua personalidade. Olha que frase bonita de Viktor Frankl, né? O amor é a única maneira de captar o outro ser humano no íntimo de sua personalidade. Então, não existe uma outra forma de captar o ser humano no íntimo de sua personalidade, naquilo que de fato ele é, se não for por meio da dinâmica do amor. Não tem como isso, né? O amor, ele consegue ir além, ele consegue transcender aquilo que o outro aparentemente demonstra ser, né? Por isso que Viktor Frankl, ele continua dizendo que ninguém consegue ter consciência plena da essência última do outro ser humano sem amá-lo. Então, se eu quero ter consciência da essência última do ser humano, daquilo que de fato ele é, eu preciso amá-lo. E aqui eu me recordo uma passagem de Jesus na Bíblia, dele e Madalena, né? Maria Madalena, todos nós sabemos, é uma prostituta pega em adultério. E segundo a lei de Moisés, toda mulher que foi pega em adultério deveria ser apedrejada, né? E os fariseus, os saduceus da época, né, as pessoas da época, pegaram Madalena em adultério, pegaram as pedras para atirar sobre Madalena, encontraram Jesus e perguntou para Jesus o que deveria fazer, né? Então,
enquanto aquelas pessoas da época enxergavam em Madalena a prostituta, a adúltera, né? A pecadora, né? Por isso que estavam com as pedras em mãos, Jesus conseguiu encontrar a essência de Madalena. Enquanto aqueles estavam no estereótipo, né, ou seja, naquilo que é externo em Madalena, Jesus foi no interior, naquilo que Santa Teresa d'Ávila vai chamar de núcleo espiritual. Jesus ele conseguiu ir além das aparências, ele conseguiu ir além do pecado que Madalena cometera. Ele foi na essência de Madalena, ele foi no íntimo, né? Por isso que enquanto todo mundo via Madalena, a pecadora, Jesus já via Santa Madalena, a convertida. Né? Por isso que a capacidade de amar faz com que nós enxergamos no outro, embora lameado de pecado, a sua santidade. Né? Quando nós não amamos, nós ficamos no estereótipo, naquilo que é externo. Né? E aqui nós não estamos dizendo que o que Madalena fez não foi pecado, foi tudo, isso aí todos nós sabemos. Né? Mas o verdadeiro amor vai além do pecado. O verdadeiro amor não se prende no pecado, mas se prende na conversão da pessoa que está em estado de pecado. Né? Ele acredita no outro. Né? Então, o amor, o verdadeiro amor, ele consegue enxergar no outro, embora lameado de pecado, a santidade que se encontra nele. Né? Por isso que o amor verdadeiro, ele é o único que consegue enxergar a essência do outro. Se eu não amo, eu nunca vou chegar à essência do outro. Eu sempre vou ficar no estereótipo. Por isso que a humanidade, os dias atuais, existe tanta gente falando de amor, mas que não é amor, porque é um amor muito estereótipo, entendeu? E o verdadeiro amor, ele vai para a essência. E quando nós chegamos à essência do outro, dificilmente, né, nós iremos quebrar as relações, né? Dificilmente terá ódio, rancor, mágoa, indiferenças e assim sucessivamente. Por isso que nós precisamos aprender a amar, como diz doutora Elizabeth Lucas, né? E nós precisamos resgatar esse sentido do amor, como diz doutora Marina em seu livro. Né? Olhando para si, isso, então podemos dizer o seguinte, ainda diz Viktor Frankl. Viktor Frankl continua a dizer que por seu amor, a pessoa se torna capaz de ver os traços característicos e as feições essenciais do seu amado ou da sua amada. Olha que bonito isso, minha gente, né? Então, quando a pessoa ela ama verdadeiramente, quando a pessoa ela aprende o verdadeiro sentido de amar, ela consegue enxergar os traços característicos da pessoa amada, daquilo que é a essência do ser humano. Ninguém é tão ruim que não tem algo de bom. Ninguém é todo ruim. Né? Por detrás de um monstro, sempre há um humano. Né? E isso aqui é muito interessante. Né? Eu lembrei agora de um filme, se você quiser assistir, chamado Kirikou. Né? Kirikou é um filme bacana, bastante, né? Onde vai ter uma mulher muito má, a bruxa, né? A feiticeira, né? E que, enfim, né? Não vou contar o filme, vá assistir. E no final do filme a gente vai ver o que fazia aquela mulher ser tão má, era exatamente um espinho que ela tinha na carne. Né? E aí é interessante isto, né? Todos nós temos um espinho na carne e que só conseguimos tirar esse espinho quando nós nos abrimos para amar e mais ainda, quando nós nos abrimos para ser amado. Não é verdade? Bem, o amor, diz Frankl, conscientiza a pessoa que ele pode ser no que deveria ser. Olha que bonito. O amor, ele tem a capacidade de enxergar no ser humano aquilo que ele é e naquele que ele pode se tornar. Né? O verdadeiro amor, ele consegue enxergar no outro aquilo que nem aquele outro consegue ver. Né? Por isso que Frankl, ele vai dizer, citar um exemplo, quando ele diz que quando nós amamos verdadeiramente, as nossas vistas parecem ter um olhar
a gente consegue ganhar uma lente de aumento, porque a gente consegue enxergar no outro nem aquilo que o próprio outro consegue ver, né? Era aquele exemplo, né? Enquanto todo mundo via Madalena, Jesus via Santa Madalena. A gente poderia dar um exemplo da mãe, do amor materno, né? O amor materno, ele tem esse poder, né? Se o filho chega bêbado, a mãe acolhe, ainda faz o café para o infeliz. Se a filha chega prostituta, drogada, etc e tal, a mãe acolhe, ainda cuida do filho, né? E a mãe acolhe e cuida porque concorda, não. A mãe cuida e acolhe porque ama. Porque a mãe, gente, por mais que o filho esteja no buraco, a mãe acredita que ele pode sair de lá. Olha o exemplo de Santa Mônica e Santo Agostinho, né? Santa Mônica rezou 30 e poucos anos por Santo Agostinho, né? Por mais que Agostinho vivia em caminhos errados, né? Mônica nunca desistiu do filho. E a não desistência do filho fez com que ele se salvasse. Por isso que Santa Teresinha do Menino Jesus, em seu livro A História de uma Alma, ela vai dizer: somente o amor é capaz de mudar uma vida, né? Inclusive é a frase que eu sempre uso quando eu escrevo algum artigo e publico nas páginas sociais. Não tem nenhum poder maior do que o amor que seja capaz de mudar uma vida. Então, se você quer mudar a vida de alguém, ame. Quer mais ainda? Se você quiser mudar a sua vida, aprenda a se amar. É aquilo que nós trabalhamos no vídeo anterior a esse sobre autoestima e resiliência, né? Então, ame. O amor é o único segredo que nós temos para a transformação, né? Bem, aquele que ama, né? Aquele que ama, a pessoa que ama, faz com que as potencialidades do outro sejam realizadas. E aqui é um dado interessante, gente, né? Quando eu amo verdadeiramente alguém, eu sempre vou fazer com que as potencialidades daquilo alguém sejam realizadas. Agora, quando as pessoas elas começam a podar o outro, a cortar as asas do outro, diante de uma realidade bacana e boa que o outro possa viver, isso não significa amor, né? Por isso que eu digo que ciúmes não é prova de amor, né? Ciúmes é prova de doença, né? A pessoa ciumenta é uma pessoa doentio, né? Ele não vem dizer isso para mim: ah, padre, eu sinto ciúme porque eu amo. Não, você sente ciúme porque você é uma pessoa doente. Porque o ciúme significa ausência de confiança. E ausência de confiança significa que você não ama verdadeiramente aquela pessoa para que você possa confiar nela. Seja nas relações de amizades ou seja nas relações de casais, seja no namoro ou no próprio casamento. Se você é uma pessoa ciumenta, é sinal que você é doente e precisa de tratamento. Eu não estou dizendo aquele ciúminho besta, né, que normalmente nós sentimos por alguém, mas aquele ciúme que faz com que nós perdemos o controle e que seja ocasião de muitas brigas e intrigas entre você e a pessoa que está ao seu lado, seja como amigo ou seja como um casal. Então o ciúme não é prova de amor, né? Porque quando eu amo alguém, eu nunca vou podar alguém, eu vou alimentar as potencialidades, eu vou incentivar a pessoa que está ao meu lado, seja como amigo ou seja como um relacionamento íntimo afetivo, a prosseguir aquelas qualidades, aquelas potencialidades que ela tem, entende? Então o amor não corta asas, o amor dá asas para a pessoa amada. Nossa, que frase bonita, né? Hoje eu estou muito poético, muito romântico. Mas a verdade é essa, né? O verdadeiro amor é um cenário de poesias, né? Que precisa ser canalizado não somente nas letras, mas na nossa convivência no dia a dia, né? Não é verdade? Então, agora, eu queria colocar um detalhe muito interessante para vocês, né? O sexo se justifica e até é santificado no momento em que for veículo de amor, caso contrário não será. Ou seja, gente, sexo não é prova de amor. Sexo é a consequência de um sentimento chamado amor. E aqui nós nos perdemos muito e erramos, né? Nós achamos que a nossa vida íntima afetiva, nós achamos que manter relação sexual com alguém é o fator primeiro de um relacionamento, e não é. O fator primeiro de um relacionamento se chama amor.
o sexo, ele é consequência de um amor vivido, né? Por isso que dentro da moral judaica cristã, né, a relação sexual ela pode acontecer somente depois do casamento. Porque o período do namoro é uma preparação para o casamento. É o momento que eu vou me alimentar de amor, de diálogo, de confiança. Eu vou me alimentar de fidelidade para que eu possa viver a intimidade com a pessoa amada, né? Por isso que quem casa por sexo não vai viver nunca, né? Porque vai chegar um momento da vida do casal que o sexo por si só não irá responder. É o amor que responde. Por isso que muitas relações se acabam, porque muitas vezes um namorado, ou uma namorada, ou um casamento, né? Às vezes, quando não é embasado na afetividade, né? Digamos assim, no carinho, né? Ele se perde. Existem fatores primeiro antes de uma sexualidade vivida, né? Por isso que o sexo ele não se justifica, né, como amor. Sexo é consequência de um amor. Ele é fator secundário, não é fator primário, né? Então, que quem namora por sexo não adianta, né? Quem ama sabe esperar um momento que o outro esteja preparado para viver uma vida íntima afetiva, entendeu? Então, o verdadeiro amor, ele sabe esperar. E mais ainda, a vida sexual de um relacionamento, quando eu falo desse relacionamento entre duas pessoas, né, ela se age a partir de um alicerçamento daquilo que nós chamamos de amor. Logo, né, o amor não é entendido como um mero efeito colateral do sexo, mas o sexo é um meio de expressar a experiência daquela união última chamada amor. Olha que lindo! Olha que lindo! O sexo é um meio de expressar a experiência daquela união última chamada amor. Isso é Viktor Frankl que vai nos dizer na logoterapia, né? Então, quando a vida sexual ela parte do amor, é uma vida sexual sadia. Mas quando eu coloco a relação sexual como fator primário, a vida daquelas duas pessoas será um relacionamento doentio. Loguinho vai trazer problemas e transtorno. É por isso que nós precisamos resgatar o verdadeiro sentido do amor, porque nós estamos nos perdendo, né? Então, observando os acontecimentos, escutando as pessoas, percebemos que o cenário dos dias atuais não contribui para os relacionamentos humanos. Hoje, no meio dessas crises políticas, partidárias, ideológicas, os conflitos ideológicos, essas concepções de amar, essas estruturas que estão querendo impor sobre a família, acabando a estrutura tradicional da família, não está contribuindo em nada, né, para os relacionamentos, né? Blaise Pascal, né, um grande filósofo, ele vai dizer o seguinte: o amor tem razões que a própria razão desconhece. O amor transcende a razão, né? Por exemplo, se eu olho para a Eucaristia na missa, né, racionalmente pensando, como é que eu vou enxergar Jesus naquele pedaço de pão ou naquele cálice de vinho, né? Que já não é mais vinho, que já não é mais pão. É o amor, né? A Eucaristia é o amor encarnado, né? Por isso que a razão não consegue entender, mas o amor vai além da razão, né? A mesma coisa como eu vou entender uma mãe que está sempre do lado de um filho cujas atitudes é ruim. A gente diz, larga de ser besta, fica na dele, larga de ser besta, larga de ser besta. Não, porque eu dizer que o outro é besta por estar ao lado de uma pessoa que ama. Não, a gente não consegue entender. E Blaise Pascal vai dizer exatamente isso. O amor tem razões que a própria razão desconhece. O amor vai além. O amor faz acreditar você. O amor faz com que você acredite naquela pessoa amada, embora nem a própria pessoa amada acredite que ela possa mudar. O amor consegue enxergar no outro aquilo que nem o outro consegue ver.
porque o amor transcende, o amor vai além, né? Então, a correria do dia a dia, né, a correria dos dias atuais, influencia para o vazio existencial, né? Então, hoje, nessa correria todinha, as pessoas vão se desalojando de si mesmo, né? E aqui é interessante eu voltar um pouco das coisas positivas dessa pandemia. As coisas positivas dessa pandemia fez com que as pessoas se juntassem mais. Fez com que as famílias estivessem mais presentes uma com a outra, pela quarentena, pelo isolamento social. Então vamos aproveitar isso, né? Vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar o tempo de hoje. Vamos aproveitar o tempo perdido hoje com a correria que nós tivemos no passado, com a possibilidade de estarmos juntos no agora. Eu falava com uma pessoa hoje, inclusive, né? Eu falava para ela bem assim, qual foi a última vez que você ficou 24 horas com a sua família? Ela falava assim, padre, nunca, não me lembro. Então agora você tem a oportunidade de estar 24 horas com a sua família e aprender com toda essa situação que você está vivendo. Então, minha gente, a correria do dia a dia fez com que nós desaprendêssemos a dinâmica do amor. E agora esse isolamento social, esse confinamento, etc. e tal, está fazendo a gente reencontrar aquilo que nós tínhamos perdido, que é a capacidade de amar, né? Então, no ritmo acelerado da vida de hoje, e somente, né, o ritmo acelerado da vida de hoje é somente uma intenção, infelizmente em vão, da autocompensação e da frustração existencial. Muitas vezes nós achamos que a correria do dia a dia, estar aqui, estou acolá, correr, trabalhar, fazer, é uma forma de nós fugirmos de nossos problemas. É uma forma de nós fugirmos de nossas frustrações existenciais. É uma forma de nós buscarmos uma compensação fora. Não, minha gente. Chegou o momento de nós voltarmos para nós mesmos. Chegou o momento para voltarmos para aquilo que é sagrado, chamado família, e nos reencontrarmos e reaprendermos toda essa dinâmica do amor. Então, quanto menos o homem sabe de uma meta para a sua vida, tanto mais acelera os passos. Ou seja, quando eu não tenho um objetivo específico, quando eu não sei onde eu quero chegar, eu vou correr e nunca vou chegar a lugar nenhum. Para nós tem que ficar claro, gente. E essa pandemia tem nos mostrado uma coisa muito interessante. Que a maior riqueza do ser humano chama-se a vida. Que independentemente da situação que você se encontra, a sua vida é a coisa mais preciosa. E mais ainda, a maior alegria de um ser humano é ter uma família. É saber que quando chegar em casa, tem alguém ali esperando por ela. É saber que tem alguém ali para nos amar e para que eu também tenha a oportunidade de amar. Isso seja no mundo das relações de amizade, no mundo das relações dentro de casa, na família, no mundo das relações entre casais. É tão bom saber que somos amados e é tão bom saber que eu tenho a capacidade de amar, porque isso faz parte de nossa essência, né? Então, a visão romântica do amor, né? Aqui eu lembro, vou fazer agora, amanhã, dia 26 de junho, vou fazer 37 anos, né? E eu sempre, minha família, meus pais, né? Sou filho de um garimpeiro, Antônio Macaúba, e de Maria Marta, uma lavadeira de roupa. É lógico que hoje meu pai já está mais tranquilo, mas se tornou um mestre de obra. Minha mãe hoje trabalha no hospital, né? Ela cuida da limpeza geral do hospital. E meus pais têm aí quase 40 anos juntos, né? Nunca vi meu pai maltratar minha mãe, nunca vi minha mãe maltratar o meu pai. Bem, enfim, né? Graças a Deus eu nasci numa família solidificada. E eu aprendi uma coisa, né? Até que a morte nos separe. Eu sempre sonhei o seguinte, o dia que eu casasse, somente a morte ia ter o poder de me separar. Porque eu penso que uma vez casado, para sempre casado, né? É lógico, né, que existem fatores aí que pode ser que aconteça, que impossibilita a vida conjugal de duas pessoas. Mas enfim, né, eu pensava desta forma, né? Porque nós nascemos dentro desse contexto, onde que até a morte vos separe. Porém, esse ideal, hoje ninguém fala mais. Hoje você vê as pessoas se relacionando, vamos embora ver o que vai dar. Se não der certo, a gente separa. Até mesmo os pais chegam para os filhos e falam, se eu fosse você, eu não casava. Se você quer ter sofrimento, case na sua vida. Não é assim.
A gente tem que ser educado para o amor, ser educado para a família e ser educado para superar as diferenças dentro da caridade do amor, né? Então nós precisamos resgatar novamente esses ideais que ao longo do tempo foi se perdendo, né? Então, as mudanças das estruturas familiares, de onde provinham as forças e a razão para a manutenção dos veículos, estão desestabilizadas, né? Esse pensamento comunista, socialista, essas visões de família, tem provocado uma desestruturação dentro das estruturas. E isso está prejudicando muito, né, a geração atual. Então, estamos numa sociedade do descartável. Não só de objetos materiais, mas também das relações e da própria pessoa descartável, né? Hoje é muito fácil a gente descartar alguém. Eu namoro, até se ela não me servir, eu descarto ela e arrumo outra pessoa para mim. Eu me caso, se não der certo, eu descarto aquela pessoa e arrumo outra para mim. Até mesmo nas amizades. Enquanto aquela amizade me satisfaz, bem, quando ela não me satisfaz mais, eu a descarto, né? Então, do mesmo jeito que eu faço com o papel higiênico, que eu pego o papel higiênico, uso o papel higiênico e jogo fora, eu estou fazendo com as pessoas, né? Quantas pessoas em minha vida eu tenho feito de papel higiênico? Quantas pessoas eu tenho descartado em minha vida? Já percebeu? Será que você não já descartou o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, as suas amizades, né? Então, nós estamos fazendo com o ser humano, com as nossas relações, o mesmo que nós fazemos com o papel higiênico no banheiro. Usamos e descartamos, né? E isso não é amor, né? E isso não é amor. Então, aí eu elaboro algumas perguntas para a gente poder refletir aqui. Primeira delas, será que a pessoa humana é um produto que vale enquanto produz ou oferece prazer, que pode ser usada, descartada e substituída? Quantas vezes você usou uma pessoa, descartou uma pessoa e substituiu pessoas em sua vida? Eu vou mais profundo agora. Quantas vezes você foi usado, foi descartado e foi substituído na vida das pessoas? Será que algumas feridas que você tem dentro do seu coração, será que alguns traumas complexos, alguns medos que você tem dentro de si, não foi que você se sentiu ou está se sentindo um mero objeto na vida de alguém? Ou uma mera carta dentro de um baralho? Meus queridos, nem você e nem ninguém nasceu para ser descartado. Nem você e ninguém nasceu para ser usado. Nem ninguém você nasceu para ser substituído. Você entendeu? Você não pode ser usada, porque você não é objeto. Você não pode ser descartado, porque você não é um papel higiênico. E você também não pode ser substituído, porque você é único, singular, irrepetível. Ninguém é igual a você. Você é único. E tem que ser único. Então, vocês entendem o que é isso? Então, o ser humano tem que sair de si e ir ao encontro do outro. Isso aqui é a antropologia cristã, né? A capacidade de eu sair de mim mesmo e ir ao encontro do outro, né? A vida do ser humano só tem sentido quando tem um outro em jogo, né? Eu só me encontro à medida que eu possibilito que o outro se encontre. O meu eu só será eu se tiver um tu que é você. Que bonito, né?